E aí, comunidade? Minha mãe vende produtos desses de catálogo. Todos que vocês puderem imaginar, ela vende. Todo mundo no bairro a conhece bem, e isso nos sustentou por muito tempo. Nos sustentou até mesmo quando meu pai ficou quase meio ano tentando encontrar trabalho depois de ser demitido do banco, onde trabalhou a vida inteira. Mas no ano passado, minha mãe machucou o quadril. Ela estava fazendo as cobranças quando foi pega por uma daquelas tempestades que chegam de repente. Tentando cortar caminho para chegar mais rápido em casa, ela escorregou em um desnível. A queda doeu, mas o que mais doeu para ela foi perceber que não poderia mais sair vendendo, que não podia mais visitar todas as clientes da região com quem ela amava fofocar. Eu ajudei pelo menos com as cobranças, mas vender eu não conseguia. Quer dizer, eu tentei, mas não era a mesma coisa que ela. Eu não tinha esse talento. Então, o que ela me pediu com mais insistência foi para visitar as clientes com pagamentos pendentes. Tive que andar por ruas do meu bairro que eu nem conhecia, e olha que eu já conhecia bem a área. Eu sempre levava comigo o Tato, um amigo que aceitou a missão de me acompanhar de bicicleta nas cobranças. A gente se divertia bastante, pois sentíamos que estávamos fazendo algo de útil, como se fosse um trabalho de verdade. Me lembro bem quando minha mãe me mandou cobrar a Dona Maria do Ovo, uma velhinha muito mal-humorada que todos os moleques conheciam. Sabíamos quem ela era porque ela sempre andava por aí, vagando todas as tardes, justamente nas ruas onde os garotos jogavam futebol. Ela passava arrastando os pés bem devagar, gritando e mandando a gente parar de jogar porque alguém poderia se machucar. Ela dizia que as ruas não eram lugar para jogar bola e que um dia a gente receberia o que merecia. Ela nos dava medo e parecia gostar disso. Lembro bem de uma vez em que, quando ela já estava se afastando, eu chutei a bola de propósito para um amigo, jogando alto para cair perto dela e assustá-la. Vi quando a bola bateu nas costas dela e todo mundo saiu correndo. Ela me olhou com muito ódio. Ela sabia que tinha sido eu e disse que um dia eu iria pagar por aquilo. Por sorte, estávamos jogando com uma bola bem leve, porque não tínhamos uma de futebol. Minha mãe pediu desculpas, mas já deu para notar que todos na rua tinham medo dela. Para mim, ela parecia só uma senhora rabugenta, mas ir até a casa dela para cobrar era diferente. Já tinham se passado anos desde aquele chute, mas desde então eu nunca mais tinha cruzado com ela cara a cara. Quando fomos de bicicleta até a casa onde ela morava, vi que até o Tato estava nervoso. Além disso, a gente não gostava daquele lugar. O edifício era escuro, cheio de gente estranha, e a maioria dos moradores nem falava. No último andar ficava o apartamento da Dona Maria. Deixamos as bicicletas no segundo andar para ninguém roubar e subimos as escadas. Batemos na porta, mas vimos que a luz do apartamento dela estava apagada. Eu já estava pronto para ir embora e dizer para minha mãe que não a encontrei, mas Tato me mandou prestar atenção. Ela deve ter nos visto chegar e está se escondendo para não pagar sua mãe, ele disse. Encostei o ouvido na porta e ele tinha razão. A senhora estava lá dentro. Ouvi os passos se aproximando e bati de novo. Gritei que era o filho da Lucilene e que tinha ido buscar o dinheiro do catálogo. Encostei o ouvido na porta mais uma vez e ouvi que os passos tinham parado. Mas então eu escutei, ou pelo menos achei que escutei, uma respiração do outro lado. Todo mundo sabe que o olho mágico não funciona de fora para dentro, mas eu juro que havia alguém ali do outro lado me olhando. Eu não precisava lidar com aquilo, então disse que voltaria depois, que diria para minha mãe que ela não quis atender. Tato, por alguma razão, desceu correndo as escadas e eu fui atrás dele. Saímos dali disparados nas bicicletas. Quando chegamos em casa, contei para minha mãe que a dona do ovo estava se escondendo. Ela achou estranho porque aquela senhora nunca atrasava os pagamentos. Bom, mas o que realmente me deixou arrepiado foi o que aconteceu uma semana depois.
Minha mãe finalmente conseguiu se levantar e saiu para conversar com umas vizinhas. Foi aí que ela soube que os moradores do prédio da Dona Maria estavam reclamando de um cheiro forte vindo do apartamento dela. Chamaram a polícia, arrombaram a porta e descobriram que ela já estava morta há quase 2 semanas. Ou seja, quando eu estive na porta dela, ela já estava morta há pelo menos 1 semana. Parece que ela faleceu no mesmo dia da tempestade, quando minha mãe caiu. E para piorar tudo, descobriram que a Dona Maria tinha uma vida secreta que ninguém conhecia. Dona Maria era uma adoradora do diabo. O apartamento dela estava cheio de imagens estranhas e um altar ocupava boa parte do espaço. Até hoje tem gente que diz que a vê andando à noite, vagando pelas mesmas ruas onde sempre passou xingando a gente. Eu só espero com toda a minha fé que isso não seja verdade. Desejo que ela esteja bem morta, porque temos uma dívida pendente. Desde aquele dia em que ela nos disse que algum dia eu iria pagar. Sou mãe solteira e tenho um filho de 5 anos. Ele vê o pai todo fim de semana, já que nós dois mantemos uma relação cordial por nosso filho e por nossa paz mental. A verdade é que tudo ia bem até que ele começou a morar com outra pessoa e posteriormente se casou. Eu não tive problema com isso, só pedi o que acredito que qualquer um pediria, que ele garantisse que sua esposa respeitasse nosso filho. E assim foi pelos primeiros meses. Uma noite, de repente, meu filho começou a ter muitos pesadelos. Constantemente acordava chorando de uma forma angustiante. Ele me procurava desesperado para abraçá-lo, e quando eu perguntava o que ele tinha sonhado, ele só dizia que estava em um escorregador e que uma coisa que ele dizia ser feia o perseguia, querendo comê-lo. Por ser tão pequeno, ele não conseguia me explicar direito o que era, só dizia que era algo grande, com olhos enormes e pretos. Eu ficava com ele pelo tempo que fosse necessário nessas noites, tentando consolá-lo. Depois disso, comecei a notar que sempre que ele ia ver o pai, algo acontecia. Ele voltava doente, com febre, resfriado, se machucava e era trazido de volta para mim. Além disso, ele já não queria comer, reclamava de dores no estômago e começou a apresentar bolhas na pele. A avó paterna dele me perguntava se ele estava bem, porque dizia que às vezes ele ficava olhando para o nada, sem falar com ninguém, mesmo estando rodeado de pessoas. Ela mesma me contou que um dia, do nada, meu filho saiu correndo de casa, e se não fosse por ela ter percebido que ele abriu o portão, ele teria saído para a rua e ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Quando começaram a repreendê-lo e perguntaram por que ele fez aquilo, ele só respondeu que teve vontade, e foi isso. Todos sabíamos que ele nunca havia feito algo assim antes. Por essa razão, levei meu filho a uma psicóloga infantil. Eu estava muito preocupada, pois essas mudanças nele e em sua saúde haviam sido muito repentinas. A psicóloga me disse que tudo isso poderia estar acontecendo por conta da separação dos pais, pelas brigas que ele presenciou e tudo mais. E sim, era algo lógico, então fez sentido para mim. Com isso, tentei passar mais tempo com ele e até pedi férias para ficarmos juntos o máximo possível. O problema é que os pesadelos continuavam a acordá-lo. Ele começou a emagrecer muito e passou a ter medo de dormir. Eu lia histórias para ele, dava vitaminas, cantava para ele dormir, mas nada funcionava. Uma noite decidi que iríamos passar a noite na casa dos meus pais. Quando meu pai chegou do trabalho, ao ver meu filho, ele ficou preocupado e começou a me perguntar o que estava acontecendo com o neto, o que tinham feito com ele. Eu contei tudo o que estava acontecendo e ele começou a pegar várias coisas, sendo elas um ovo, álcool, um copo com água, uma folha de arruda, entre outros itens. Ele começou a fazer um tipo de oração, uma meditação.
Quando começou a passar esses itens pelo corpo do meu filho, de repente ele começou a chorar, mas de forma desesperada. De repente, dentro da casa, mesmo com tudo fechado, de um segundo para o outro começou a fazer muito frio. Meu pai correu para o banheiro e depois voltou parecendo muito pálido, como se estivesse adoecido de repente. Porém, a partir daquela noite, meu filho dormiu como não fazia há muito tempo. Ele não acordou mais assustado e meu pai contou que tinha visto algo. Ele só me disse isso e quando perguntei mais, ele não quis contar. Em vez disso, ele começou a fazer várias ligações. Ele me disse que levaríamos meu filho para ver uma senhora, uma santera que ele conhecia muito bem. Quando chegamos à casa da senhora, ela fez uma limpeza espiritual nele. Foi algo bem mais intenso, usando vários itens que eu nem entendia o que eram. Não sei descrever tudo o que ela fez, mas me lembro que deitou meu filho sobre ervas e entre outras coisas que não reconheci. Então a senhora nos disse que estavam fazendo um trabalho de bruxaria muito forte contra meu filho. Ela disse que alguém o odiava e invejava muito e queria que ele adoecesse aos poucos até morrer. Fiquei desesperada, mas a senhora me acalmou. Ela me deu orientações para protegê-lo e disse que ele já estava mais seguro, mas recomendou que conseguíssemos uma medalha de São Bento. No dia seguinte fui até a casa dela e entreguei a medalha. Ela disse que precisaria de um dia para prepará-la. Passou mais um dia e felizmente meu filho continuava bem. Quando fomos buscar a medalha, a senhora nos recebeu em sua casa muito alegre. Ela colocou a medalha no meu filho enquanto fazia orações. E então me disse para ficar atenta, porque quem tentou fazer isso contra ele sofreria as consequências. 2 semanas depois, as coisas haviam mudado para melhor para nós. Então o pai do meu filho me disse que não poderia buscá-lo naquele fim de semana, porque sua esposa estava muito mal e precisaram interná-la. Foi a irmã dele quem me contou que a esposa dele começou a se sentir mal de repente, com dores por todo o corpo, sem conseguir dormir há 1 semana. Ela também me contou que o pai do meu filho e sua esposa tentaram ter filhos, mas descobriram que ela não pode engravidar. O pai do meu filho continua com ela, mas ele não acredita nessas coisas, e eu nunca contei nada para ele. Apenas pedi que nunca tirassem a medalha do meu filho, dizendo que era um presente da avó. Meu filho se recuperou completamente e nunca mais acordou com pesadelos. Infelizmente, ainda preciso confiar no que o pai do meu filho me diz, que sua esposa o trata bem e até brinca com ele. Mas eu não confio nela. Essa história acontece há algum tempo, quando meus dias eram de muita angústia e desespero. Não apenas pela falta de oportunidade na minha área, mas também pela situação que enfrentei com minha filha, que mudou completamente o meu mundo para sempre. Naquela época eu morava em uma comunidade humilde, onde cada dia era uma batalha pela sobrevivência de todas as formas possíveis. É importante mencionar que sou mãe solteira e lutava para criar minha filha em um ambiente sombrio, inseguro e cheio de dificuldades. Quando toda essa experiência estranha começou, estávamos sozinhas. Felizmente, minhas tias nos deram um pouco de ajuda e nos permitiram ficar em sua humilde casa por alguns dias. Isso aconteceu depois de morarmos em um terreno de casas, onde a umidade e a falta de higiene do lugar estavam nos deixando doentes. Lembro-me de que, quando chegamos à casa das minhas tias, não foi a melhor recepção. O bairro também estava cheio de lixo, as ruas eram sujas e os prédios estavam em péssimas condições. A pobreza e a desesperança estavam no ar, mas apesar de tudo, minha filha e eu lutávamos com todas as nossas forças para sobreviver. Conseguimos nos adaptar da melhor forma possível e seguíamos em frente dia após dia.
Naquele período eu estava determinada a trabalhar incansavelmente para conseguir uma casa própria, ou pelo menos sair daquela situação e proporcionar uma vida melhor para minha pequena. Foi então que comecei a trabalhar em uma loja de R$1, um emprego que mal nos permitia chegar ao fim do mês. Os dias eram longos e exaustivos, mas cada sorriso que minha filha me dava ao final do dia fazia tudo valer a pena. Ela é minha razão de viver. Apesar das dificuldades, tentei manter a esperança viva em meu coração. Sonhava com um futuro melhor para minha filha, com um lar seguro e estável onde ela pudesse crescer e prosperar. Mas, por enquanto, nos conformávamos em sobreviver um dia de cada vez, agarrando-nos à esperança de que um dia as coisas melhorariam. Então aconteceu. Após mais um dia cansativo, cheguei em casa para jantar. Minha filha havia feito os deveres da escola e minhas tias tinham saído para suas orações. Minha filha e eu ficamos descansando no quarto onde dormíamos, tentando encontrar um pouco de tranquilidade assistindo televisão. De repente, enquanto eu estava distraída costurando algumas saias, ouvi ruídos estranhos vindos da laje. No início pensei que fossem minhas tias voltando, mas os barulhos eram muito frequentes e estranhos para serem elas. Um sentimento de preocupação encheu minha mente de perguntas. E se fossem ladrões que tinham invadido a laje? Com o coração acelerado, me levantei da cama e peguei um pedaço de pau que encontrei por perto, tentando aparentar coragem, mesmo estando apavorada por dentro. Devagar fui até a laje, decidida a enfrentar o que quer que estivesse lá. Ao chegar, encontrei apenas a escuridão me envolvendo por completo. Não havia sinal de intrusos ou ladrões, apenas o vento balançava os lençóis brancos que estavam pendurados. Lembrei-me de que os havia lavado antes e deixado ali para secar. Soltei um suspiro de alívio e larguei o pedaço de pau, sentindo uma leve vergonha por minha reação exagerada. O medo e a tensão de viver em um lugar tão ruim haviam nublado meu julgamento, fazendo-me imaginar perigos onde não havia nada. Voltei para o quarto tentando acalmar meu coração e recuperar o sorriso. Porém, antes de fechar a porta da laje, meus olhos se fixaram nas coisas escuras que se moviam entre os lençóis brancos balançando. Aquela cena gelou minha barriga, pois vi como uma presença entre os tecidos estava observando-me do fundo do telhado. Minhas mãos tremiam enquanto lutava a favor da vontade de deixar tudo para trás e correr para dentro de casa. Mas uma força me manteve parada no lugar, como se estivesse hipnotizada por aquela presença. Minha respiração ficou ofegante e a sensação de sufocamento se tornou cada vez mais intensa. Por alguns breves momentos, o mundo pareceu parar ao meu redor. Meus olhos se encontraram com os daquela sombra que eu não conseguia distinguir direito. Por um instante senti seu olhar sobre mim. Eu estava paralisada de medo, incapaz até mesmo de gritar. Então, tão rápido quanto apareceu, a presença desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Minhas pernas bambeavam enquanto eu recuava devagar, sentindo o peso daquilo esmagando meu peito. Fechei a porta da laje com força, soltando um suspiro de alívio. Voltei para dentro com o coração prestes a saltar do peito e minhas pernas formigando enquanto eu tentava caminhar. Minha mente estava cheia de imagens aterrorizantes do que havia visto lá fora. Minha cara estava pálida e meu corpo tremia levemente enquanto eu me dirigia à cozinha, procurando algo que pudesse me acalmar. Com as mãos parecendo uma vara verde, preparei um chá de ervas tentando encontrar alguma calma nele. Enquanto esperava a água esquentar, ouvi o som da porta principal se abrindo. Era o sinal da chegada das minhas tias, voltando de suas orações. As recebi com um sorriso forçado, tentando esconder o que havia acontecido. Mas ao verem meu rosto pálido e minha expressão preocupada, minhas tias imediatamente se aproximaram preocupadas. Tentei explicar o que havia acontecido na laje, mas as palavras ficaram presas na minha garganta.
Elas me observaram com seus rostos sérios e concentrados, sem sinal de zombaria ou incredulidade em seus olhos. Quando finalmente consegui articular algumas frases, descrevi a presença escura e difusa que havia visto entre os lençóis. Esperei que elas rissem de mim ou não acreditassem na minha história, mas, para minha surpresa, suas reações foi completamente diferente. Elas se sentaram ao meu lado na mesa da cozinha, tomando o chá de ervas que eu havia preparado. Por um longo momento, reinou um silêncio. Então começaram a falar em voz baixa, contando-me uma história sombria sobre a vizinhança. Era sobre um espectro de um vizinho que havia morrido em circunstâncias misteriosas e que vagava pelas casas buscando paz para sua alma atormentada. Meus olhos se arregalaram de espanto enquanto ouvia cada palavra. Tia Sônia então tomou a palavra e me contou a história do suposto homem que rondava o lugar. Em vida, ele foi um homem conhecido como Senhor Armando. Era um homem sozinho e muito calado, que vivia em uma velha casa no final da rua. Poucos sabiam detalhes sobre sua vida, mas dizia-se que ele havia perdido a esposa em circunstâncias trágicas anos atrás. Ela havia sido encontrada morta em seu banheiro. O velho era um homem reservado e raramente interagia com os vizinhos. Ele sempre preferiu se manter afastado do burburinho, então ficava trancado em sua casa. Passava a maior parte dos dias nela, saindo apenas para sacar sua aposentadoria ou comprar comida na mercearia do bairro. Sempre permanecia atrás das cortinas, cercado por suas lembranças e dores, sem permitir que ninguém se aproximasse dele. Mas devido ao isolamento e talvez à profunda depressão, a tragédia o atingiu mais uma vez. Em uma noite que chovia muito, ele foi encontrado morto em sua casa. Ele usou uma corda amarrada no forro do banheiro para tirar sua vida. Ele não deixou sequer uma carta de despedida, mas diziam que sua morte foi causada pela tristeza ou talvez por algo mais sinistro. Foram encontrados restos de velas, ossos de pessoas e figuras de demônios por toda a casa. Ninguém imaginava que ele acreditasse nessas coisas, muito menos que realizasse rituais ou algo parecido. O único fato indiscutível é que sua alma ficou presa neste mundo, incapaz de encontrar paz na morte. A partir desse trágico momento, ele se tornou um espectro em busca de algo que provavelmente não encontrava. Sua presença se manifestava de diferentes formas, e eram apenas as pessoas mais sensíveis que o via. Às vezes ele aparecia como uma sombra escura deslizando pelos corredores das casas, outras como um sussurro na escuridão do escadão. E em algumas ocasiões, dizia-se que pessoas muito sensíveis podiam servir como receptáculo para o espírito, permitindo que ele falasse através delas. Era algo estranho, mas acontecia. Uma senhora que lia cartas em uma casa próxima passou por essa experiência. Quando possuída, o espírito pediu que acendessem velas e realizassem missas por ele, mas ninguém lhe deu ouvidos. O mais assustador de tudo eram seus longos gemidos, que às vezes ecoavam como se sentisse dor. Aquele espectro se tornou uma lenda no bairro, e eu havia sido testemunha de sua presença. Enquanto conversávamos e eu comia uma bolacha, o grito da minha filha ecoou pela casa. O som me lançou em um estado de puro desespero, temendo que algo terrível tivesse acontecido. Corri para o quarto dela com o coração na garganta, imaginando o pior. O que encontrei me deixou paralisada. Minha pequena se contorcia na cama, seus olhos estavam revirados em branco e o corpo estava todo torto. Desesperada, me joguei sobre ela tentando segurá-la e conter as convulsões, mas era como se uma força sobrenatural quisesse me arremessar para longe. Ela gritava enquanto lutava para se soltar. Minhas tias correram para o quarto e, quando a viram, entraram em desespero. Elas me olharam seriamente e afirmaram que o espírito havia tomado posse do corpo da minha filha. Elas já haviam presenciado algo parecido na igreja matriz uma vez,
mas nunca imaginaram que pudesse acontecer com uma criança. Sem perder tempo, começaram a recitar preces e a jogar água benta ao redor do quarto, ordenando que o que quer que fosse deixasse o corpo da minha filha. O ambiente se carregou de uma energia que nem sei explicar direito, mas era como se estivéssemos em uma batalha entre o bem e o mal. Minhas mãos tremiam enquanto tentava ajudar, repetindo as palavras das minhas tias e me agarrando à esperança de libertar minha filha daquela possessão. O tempo parecia ter parado enquanto lutávamos contra aquela força sombria que havia tomado sua consciência. Diante daquela situação desesperadora, quis levá-la ao hospital, mas uma das minhas tias correu até uma casa quase do outro lado do bairro em busca de ajuda. Ela voltou com uma mulher que era uma senhora renomada na região. A presença dela encheu o quarto com uma aura de luz assim que passou pela porta. Percebemos que estávamos em boas mãos enquanto ela se preparava para iniciar o ritual de libertação. Assim que começou, o ambiente se carregou. A senhora rezava e a fumaça de ervas tomava o ar. Isso trazia paz, mas logo era interrompido pelos gritos do que estava em minha filha, criando uma loucura. Ver minha filha naquela situação horrível me fez pensar que a perderia, que ela morreria nos meus braços. Então nos vimos cercadas por fenômenos estranhos, ali mesmo dentro do quarto. A única luz do quarto piscava, os objetos tremiam e rajadas de vento quente atravessavam o cômodo. Ela manteve sua concentração, lutando contra aquele espírito maligno. Depois de quase 1 hora, a presença foi enfraquecendo pouco a pouco. Os gritos foram diminuindo, os tremores ficando menos fortes, até que com um último esforço conjunto, aquilo foi expulso do corpo da minha filha, dando um último grito com a voz muito grossa. De verdade, nunca ouvi uma voz como aquela novamente, e me gela só de lembrar. O silêncio que seguiu foi assustador, quebrado apenas pelo sussurro das orações da senhora e pela respiração da minha filha. Quando abriu os olhos, ela perguntou o que estava acontecendo, dizendo que havia tido sonhos estranhos com um velho que lhe dizia coisas horríveis. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto a abraçava com força, grata por tê-la de volta. A senhora sorriu e nos garantiu que o espírito havia sido expulso e que minha filha estava segura. Enquanto observava minha menina dormir tranquilamente, soube que nunca esqueceria aquele dia. Depois da terrível provação que enfrentamos naquela casa, percebi que não podíamos mais ficar ali, então decidi que era hora de dar um tchan na minha vida. Com o coração cheio de esperança, arrumamos nossas coisas e nos despedimos daquele lugar que um dia chamamos de lar. Minha filha e eu partimos para um novo começo, onde hoje vivemos felizes com meu marido em uma área rural de São Paulo. Aqui é lindo e calmo, mas às vezes me vem a lembrança do dia em que confirmamos a existência do maligno. Muito obrigado por ouvirem minha história e um forte abraço. Isso aconteceu há apenas 2 anos. Aqui em Amarillo, no Texas, havia uma casa que estava abandonada há cerca de 2 décadas. Era um lugar antigo, escondido entre as árvores, e depois que ninguém quis comprá-la, todos simplesmente esqueceram dela. Aos poucos, a vegetação foi cobrindo a casa, deixando-a apodrecer. Sempre me interessei por esse tipo de lugar e adorava explorá-los. Em uma tarde aleatória de folga do trabalho, foi exatamente isso que fiz. Caminhei até lá com uma mochila pequena e uma lanterna. Normalmente eu ia com amigos, mas essa casa era tão perto e parecia menos interessante do que outros lugares que já tínhamos explorado, então fui sozinho mesmo. A entrada da casa é no meio da floresta e praticamente sumiu no meio da vegetação. Fui caminhando por onde deu e eventualmente peguei minha lanterna para enxergar melhor. A casa ficava mais no fundo da floresta do que eu me lembrava.
Parecia que eu havia andado por 5 ou 6 minutos antes de finalmente chegar lá. Era uma casa de madeira antiga, construída antes mesmo de existirem garagens. Acho que parecia uma espécie de grande cabana de 2 andares. Caminhei até uma das janelas da frente, que estava quebrada, e coloquei a cabeça para dentro. Fiquei ouvindo por uns 30 segundos para ter certeza de que estava sozinho. Depois de não escutar nada, fui até a porta da frente. A porta estava destrancada e já ligeiramente aberta, então simplesmente empurrei e entrei. De maneira perturbadora, vi que ainda havia objetos lá dentro pertencentes a quem morava ali tantos anos atrás. A sala de estar tinha um sofá velho todo rasgado e várias molduras de quadros haviam caído da parede. Fui andando pelo primeiro andar, observando as coisas deixadas para trás, curioso para descobrir mais sobre aquele lugar. Mas o espaço era pequeno. Os degraus eram instáveis e pareciam afundar a cada passo. Me surpreendi por ainda não terem desabado. O segundo andar tinha um corredor com 2 portas. Uma estava aberta e a outra fechada. Olhei para dentro do quarto com a porta aberta. O cômodo estava vazio, o que era um contraste chocante com o andar de baixo. Entrei e passei a lanterna por todo o ambiente, mas fui interrompido por um barulho vindo de baixo. Meu coração começou a disparar imediatamente. Não parecia um som natural, daqueles que uma casa faria sozinha. Desci as escadas apressado e movi minha lanterna por todos os lados. A casa estava em um silêncio absoluto agora e não vi nada que pudesse ter feito aquele barulho. Com um pressentimento ruim, me convenci de que deveria sair. Meus amigos e eu sempre dizemos que ao menor sinal de algo estranho, é melhor vazar. Como eu estava sozinho, definitivamente não ficaria ali. Caminhei rápido pelo corredor, ainda iluminando tudo com a lanterna, mas quando cheguei à entrada da casa, a porta estava fechada. Ela estava dura e eu a havia deixado escancarada. Fui até ela apressado e puxei a maçaneta, mas ela estava trancada. O pânico tomou conta de mim na hora. Alguém mais estava ali comigo e tinha acabado de me trancar lá dentro. Corri para a janela quebrada e pulei para fora. Não vi ninguém enquanto disparava para dentro da floresta, desligando minha lanterna e evitando a trilha principal. Meu coração ainda estava acelerado enquanto eu andava entre as árvores, mas então vi uma luz vindo da frente. Fiquei confuso e me escondi atrás da maior árvore que tinha ali. Era uma luz vermelha e azul piscando no fim da entrada da casa. 2 carros de polícia estavam cortando o mato alto e dirigindo em direção à casa abandonada. Eles passaram por mim e correram até a frente da casa enquanto eu permanecia escondido. Algo dentro de mim dizia que eles não estavam ali por minha causa. Observei por 1 minuto e depois corri para fora da floresta, voltando para minha casa. Até hoje não sei quem estava lá ou por que a polícia apareceu daquele jeito. Tentei procurar mais informações sobre o ocorrido nas semanas seguintes, mas nada foi divulgado ao público. Seja lá o que estivesse acontecendo ali, ou quem estivesse naquela casa, devia ser algo muito sério. Tenho sorte de estar vivo. Esta história é da minha irmã mais nova, mas eu a conto porque ela não se atreve. Às vezes ela ri, diz que com certeza foi só imaginação, mas outras vezes, não. Às vezes ela fica em silêncio quando alguém a lembra e pede para contar, como se ainda estivesse tentando entender o que viu. Há alguns anos minha família se mudou para um novo bairro, desses que são construídos muito rápido e que no começo parecem meio fantasmas porque ainda não há muitas pessoas morando. Havia muitas casas vazias, vários terrenos baldios
com a grama alta e pedaços de tijolo espalhados por todos os lados. Mas gostávamos de morar ali. Tudo parecia tranquilo, sem trânsito, sem o barulho que há em outros lugares. Porém, já no primeiro ano começaram os comentários estranhos. Diziam ouvir alguém andando pelos terrenos, que atiçavam os cachorros, os deixando nervosos. E até que alguém tinha visto uma senhora caminhando sozinha de madrugada. Minha irmã tinha 17 anos na época, e era ela quem levava a Luna para passear. Ela a levava à noite, porque dizia que assim as duas dormiam mais tranquilas. Mas uma noite ela voltou muito séria, me perguntando se eu conhecia alguém que morava no terreno da esquina. Eu disse que não, que até onde eu sabia ninguém tinha comprado aquele terreno. Então ela disse que viu uma senhora parada lá, que achou que a mulher tinha perdido alguma coisa porque estava agachada. Porém, quando Luna começou a latir, a senhora se endireitou e virou de costas. Minha irmã disse que ela ficou ali, como se soubesse que estava sendo observada. Eu só ri e disse para ela parar de ver tantos filmes, mas poucos dias depois ela contou a mesma história. Dessa vez a senhora estava parada de frente, olhando para a rua com a cabeça abaixada. Segundo minha irmã, parecia que ela mexia os lábios como se falasse sozinha. E Luna mais uma vez latia sem parar. Isso aconteceu algumas vezes mais, não todas as noites, mas de forma intermitente. A senhora nunca se aproximava, então minha irmã só a via de longe. Mas a cada vez ela descrevia mais detalhes. Ela disse que a mulher tinha cabelos longos e grisalhos, que usava um xale escuro que cobria até as mãos e que parecia ter algo pendurado no pescoço, algo como uma bolsinha. Uma vez minha irmã a viu até mesmo de dia. Ela tinha ido buscar uma bola que algumas crianças jogaram sem querer no terreno baldio. Quando pegou a bola, viu a senhora parada mais ao fundo, segundo ela, sorrindo. Mas somente ela viu, pois as crianças falaram que não havia ninguém. Foi aí que ela começou a se assustar de verdade e já não queria mais levar Luna para passear sozinha. Então, uma noite, ouvimos um grito. Corremos para fora e a encontramos na calçada, tremendo. Minha irmã disse que dessa vez a senhora caminhou diretamente em sua direção, arrastando os pés como se não se importasse de ser vista, que não parou até que Luna se soltou da coleira e correu para casa. Mas o mais estranho de tudo foi o que minha irmã disse depois. Ela disse que não sentiu medo ao vê-la, até perceber que ela não tinha olhos. Segundo ela, seu rosto era como o de uma idosa, mas onde deveriam estar os olhos havia apenas pele, pele lisa, sem cavidades, sem nada. Na minha cabeça, isso é como se tivesse tirado os olhos dela há muitos anos, ou como se nunca tivesse tido. Obviamente achamos que ela estava exagerando, que só estava nervosa, que foi apenas um susto. Até a levamos para conversar com alguém caso precisasse de ajuda. Mas aí vem o que me fez pensar que talvez algo realmente tenha acontecido. Alguns meses depois, aquele terreno foi vendido. Construíram uma casinha simples muito rápido e uma família se mudou para lá. Eles ficaram apenas 3 semanas. Depois disso, a casa foi colocada para alugar 2 vezes e depois à venda. Todos dizem a mesma coisa, que há uma mulher que aparece no quintal. Ela não faz nada, não se aproxima, nem tenta se comunicar, apenas caminha em círculos como se estivesse procurando algo no terreno. Dizem que ela sempre parece sumir antes que alguém consiga vê-la direito, antes que saiam para perguntar quem ela é. A casa continua ali, pequena, mas muito bonita por fora. E minha irmã? Bom, minha irmã mudou o caminho dos passeios da Luna e nunca mais passou por ali. Meu nome é Gerardo e vou relatar uma experiência que tive certa noite ao sair para andar de bicicleta, há aproximadamente 1 ano e meio atrás.
Sou alguém que gosta de praticar ciclismo. Então, nessa ocasião, saí de casa por volta das 18h30, pois acabei me ocupando um pouco mais do que o planejado no trabalho. Durante meu trajeto pela cidade, não sei se foi por causa do horário, mas tive uma sensação muito estranha, a ponto de parecer mais um mau pressentimento. Quando estava chegando ao morro para começar a rota, senti a temperatura cair aos poucos, o que era um pouco estranho, já que estávamos no verão e as temperaturas costumam ser altas mesmo à noite. Mas enfim, comecei a rota perto das 19h15, já sem nenhuma luz do sol. Nesse momento pensei um pouco antes de subir, mas já estava com a adrenalina e a música nos meus fones de ouvido me incentivando. É só um momento e logo estarei descendo, pensei, sem imaginar que essa diversão se transformaria em puro terror. Vocês já devem ter imaginado, mas esqueci de mencionar que nessa ocasião saí para pedalar sozinho, pois meus amigos que costumam me acompanhar não puderam ir. Lá estava eu, seguindo minha rota normalmente, até chegar ao ponto mais alto do circuito. Nunca tinha reparado que havia uma casinha ali, e agora desejo nunca mais vê-la. Olhei as horas e vi que eram cerca de 20h30. Eu estava em uma área totalmente escura do morro, contando apenas com minhas lanternas e a pequena luz da casa iluminando o local. Decidi voltar, mas nesse momento tive que parar porque escapou o cabo de aço do freio. Desci para arrumar, e enquanto estava agachado, ouvi a voz de uma criança pequena atrás de mim. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça, pois estava com os fones de ouvido no volume máximo. Seria praticamente impossível ouvir alguém me chamando, muito menos a voz de uma criança. Mas, no final, a curiosidade me venceu. Sentindo um arrepio intenso percorrer todo o meu corpo, pausei a música. O som do vento mexendo na vegetação era a única coisa que eu conseguia ouvir. Talvez um ou outro grilo e nada mais. Concluindo que havia sido apenas minha imaginação, terminei de arrumar o freio e continuei o trajeto. Foi então que, no exato momento em que subi na bicicleta, ouvi novamente a voz da criança, vindo daquela casa solitária no meio do nada. "Vem brincar comigo, por favor." Ouvi claramente. Sem pensar duas vezes, saí daquele lugar o mais rápido que pude. Talvez tenha sido o medo, mas por mais que pedalasse, sentia que o morro não terminava nunca. Não há outra explicação para o que experimentei. Mesmo quando cheguei à cidade, continuei pedalando sem parar. A única coisa que eu queria era chegar em casa. Só me sentiria seguro na minha cama. Dias depois, resolvi contar a história para meus amigos, com quem já havia subido aquele morro. "Também ouvimos, até já ouvimos", disseram. Essa foi minha única experiência sobrenatural até hoje, e sinceramente espero que nada parecido aconteça novamente. Quanto ao morro, continuo subindo, mas agora apenas durante o dia. Boa noite e agradeço por ouvirem meu relato. Quando eu tinha 14 anos, morava em um bangalô elevado em uma rua movimentada da cidade. Havia 3 quartos, um para meus pais, um para minha irmã e um para mim. A janela da frente dava para a rua e havia carros passando a qualquer hora do dia e da noite. Sempre mantínhamos as cortinas fechadas, pois não era o lugar mais seguro para crescer. Estava longe de ser o subúrbio ideal, mas também não era a parte mais violenta da cidade. Nesse dia, meus pais tinham saído deixando-me para cuidar da minha irmã de 7 anos. Sendo um adolescente, senti um pouco de orgulho de ser o responsável, já que a diferença de idade entre nós era muito grande. De qualquer forma, eu era quase como um pai para ela, então foi fácil para mim estar no comando. Ela não era rebelde nem nada e sempre foi muito fácil cuidar dela. Uma menina de ouro. Fiquei feliz
embora meus pais nunca tenham me pagado por isso. Eu estava na mesa da cozinha fazendo a lição de casa, e minha irmã estava na sala assistindo a um programa infantil na TV. A sala ficava na frente da casa, com a grande janela voltada para a rua. A cozinha ficava mais perto dos fundos, mas era aberta para a sala, então era quase como um grande cômodo. Era por volta das 20 horas quando nosso telefone tocou. Sempre odiei o som daquele telefone. Era um som irritante que ardia os ouvidos. Atendi esperando uma ligação da minha mãe, mas em vez disso houve silêncio. Pensei ter ouvido uma respiração fraca do outro lado da linha, mas era difícil dizer. Desliguei, me sentindo um pouco assustado, mas tentei não demonstrar isso pelo bem da minha irmã. De qualquer forma, nos 15 minutos seguintes, o telefone tocou mais 3 vezes e cada chamada era a mesma. Silêncio, respiração e depois nada. Na 4ª ligação, eu estava bastante assustado. Eu disse à minha irmã que provavelmente era apenas uma ligação errada e ela pareceu acreditar e voltou à TV. Após a 4ª ligação, pareceu parar. Achei que devia ser apenas alguém brincando, então parei de me preocupar. Por volta das 9 horas, a campainha tocou. Minha irmã se levantou do chão e, quando a vi da cozinha, disse para ela parar. Ela sentou-se novamente e eu caminhei em direção à frente da casa. Espiei pelas cortinas da sala e vi um homem parado do lado de fora. Apesar de estar muito escuro, algo nele não me agradava. Certifiquei-me de que minha irmã ficasse para trás e, ao me aproximar da porta, meu coração afundou quando percebi que a porta não estava trancada. Foi um erro estúpido meu esquecer isso, mas tivemos sorte do homem não ter entrado. O mais silenciosamente que pude, girei a fechadura. Foi então que o homem lá fora começou a falar. Ele parecia fazer algum tipo de discurso de vendas, mas parecia tarde demais para isso. Eu disse não e obrigado. Pela porta fechada, ele perguntou se meus pais estavam em casa. Por burrice, eu deixei escapar que não. Para meu alívio, ele se virou e foi embora. Voltei para a sala, tentando agir normalmente para minha irmã. Eu disse que era apenas alguém vendendo alguma coisa. Ela não pareceu se importar e depois voltou para a TV. Decidi fazer uma pausa no dever de casa e sentei-me um pouco com minha irmã. Depois tive que ir ao banheiro, então subi o pequeno lance de escadas que levava ao corredor, aos nossos quartos e ao banheiro. Quando estava no banheiro, ouvi outra batida na porta. Eu congelei. Então veio o som de pezinhos andando em direção à porta. Era minha irmã. Levantei as calças, saí correndo do banheiro e desci as escadas, saltando com um único passo. A alcancei quando ela estava prestes a destrancar a porta. Eu a puxei de volta e, depois de fazer isso, o homem começou a gritar e a bater na porta de uma forma assustadora. Naquele momento, fiz a única coisa que consegui pensar. Peguei o telefone e liguei para meus pais. Minha voz tremia enquanto eu explicava o que estava acontecendo. Eles disseram-me para desligar e chamar a polícia, o que eu fiz. Depois de alguns minutos, espiei novamente pelas cortinas e o homem havia sumido. A polícia chegou e meus pais momentos depois. Tentei dizer-lhes como ele era, mas não consegui uma boa visão. Também não vi qual carro ele dirigia. Havia vários carros estacionados na rua e eu não sabia qual era o dele. Meus pais então assumiram o controle da polícia e fiquei aliviado. Percebi o quão perto estivemos de algo extremamente terrível ter acontecido naquela noite. O que realmente me incomoda é que eu deixei aquela porta destrancada. Não havia nada que impedisse aquele homem de entrar, levar ou matar minha irmãzinha e eu.